Olá, boa noite a todos! Bem-vindo a mais um treinamento da experiência Google e hoje nós iremos falar sobre o Google Ads, o treinamento mais importante porque eu vou mostrar passo a passo como você pode utilizar o Google Ads para poder trazer novos clientes. Afinal, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, você precisa ser encontrado pelo cliente certo, no momento certo, na hora certa em que você estiver ali para poder aparecer na sua região e todas as outras dicas que eu irei mostrar na prática, passo a passo. Então fique atento. Para você que está usando pelo celular, você pode até acompanhar todos esses passos, mas eu recomendo você ligar o seu computador, o seu notebook, para poder acompanhar, e você que já anuncia no Google, já analisar todos os detalhes que eu irei mostrar. Afinal, para você que já anuncia no Google, todas essas mudanças que nós iremos otimizar aqui, mostrar dicas e estratégias avançadas para você melhorar os seus resultados de imediato, você vai poder aplicar. E para você que ainda não anuncia no Google, eu vou mostrar e vou criar uma campanha do zero para você conseguir já entender como criar campanhas assertivas e, em meio a esta crise, conseguir ser encontrado e trazer novos clientes. Independente se você vende algum produto, se você é prestador de algum serviço, se você é um pequeno negócio, médio, grande empresa, todas as dicas hoje já serão apresentadas. São dicas para você ser assertivo, direto ao ponto e focar em resultado. Então, hoje nós iremos falar sobre o Google Ads. E antes de eu começar a falar na prática, pois o nosso treinamento ele será boa parte dele, a maioria do tempo, na prática, mostrando e criando junto com vocês. Mas antes eu vou resumir um pouco para quem ainda não conhece o Google, e também você que já anuncia, você tem que, antes de tudo, entender sobre a jornada do cliente. Afinal, nós falamos sobre Google Meu Negócio, nós teremos Google Ads, teremos o YouTube. Todas essas ferramentas, inclusive na semana que vem teremos sobre o Google Shopping. Para você que tem o e-commerce, inscreva-se no nosso canal que você vai ficar por dentro. Independente de todas as ferramentas que eu estou mostrando na semana da experiência Google, todas você pode conseguir ganhar destaque para poder trazer novos clientes. Porém, essa jornada do consumidor, todo este processo que eu vou mostrar aqui para vocês agora, ele faz parte de um funil de comportamento do consumidor. Desde o momento em que ele descobre a sua empresa, e nós sabemos que todos os consumidores pesquisam no Google, no YouTube, buscam informações por produtos ou serviços que você oferece, e você pode aparecer para esse público-alvo bem assertivo, e nós vamos ver na prática. Agora, a partir do momento que você é descoberto, que você consegue trazer novas pessoas, você também tem que fazer com que essas pessoas que acessam o seu site entram em contato com você. Ou seja, não só ele reconhece a possibilidade de comprar com você, entrar dentro do seu site, mas você precisa fazer com que eles entrem em contato com você. Seja por WhatsApp, seja um telefonema, agendar uma visita, seja qual for o objetivo, preencher um formulário de contato, você precisa ter leads, ou seja, pessoas interessadas no seu serviço. Quanto mais contatos, maior a chance de você vender mais. Então, esse comportamento, e que eu vou mostrar na prática aqui para vocês, é toda a jornada de compra do consumidor. Desde o momento em que ele inicia sua busca, até o momento que ele conhece a sua marca, gera a possibilidade de comprar com você e no final a decisão de compra vem. Então, se você é empresário, e eu digo que não é você entender de marketing digital, você não tem que entender da teoria, mas você como empresário tem como obrigação entender a estratégia do seu negócio online. Afinal, com essa pandemia, o Google é a possibilidade que você não pode deixar de ter. É muito importante você aplicar todas essas dicas, algumas gratuitas, outras pagas, como nós vamos ver hoje, que o Google tem, mas todas com o objetivo de trazer novos clientes e fazer com que esse funil possa trazer o maior número de pessoas realmente interessadas. Então, todo esse processo é fazer com que o cliente passe por todas essas ferramentas para ir até você e fazer a conversão. Conversão
é quando um cliente entra em contato com você, seja por como for, como eu disse agora. Agora, tudo isso, você não simplesmente você consegue fazer os trabalhos do Google e rezar para as pessoas entrarem em contato com você. Não é só isso. Hoje em dia você tem como saber exatamente o que você pode aplicar que vai trazer mais resultado. E assim eu falo da inteligência de dados, porque a inteligência de dados, ela hoje possibilita você a conseguir saber, para você que anuncia no Google, exatamente o que dá resultado. E aquilo que é ruim, você consegue eliminar. Eu, Matheus Botaro, há 10 anos atuo como estrategista Google e atuo com o Google Ads. Mas há 3 anos eu venho atuando como cientista de dados e com essas análises de dados, com essa parte de inteligência do Google, a gente conseguiu preparar esse treinamento da experiência Google para ir direto ao ponto. No momento exato em que alguém estiver precisando de você, você consegue aparecer. E todas essas dicas eu vou mostrar na prática hoje aqui para vocês. Afinal, o Google você paga somente quando alguém clica e entra dentro do seu site, e eu vou mostrar na prática. Porque o Google, ele possui um leilão, e esse leilão varia de acordo com vários fatores que a gente vai ver hoje. O índice de qualidade, o seu site, a página de destino, as suas palavras-chave, é o coração da sua estratégia. Todos esses pontos faz muita diferença para que você possa aparecer no topo do Google, e até mesmo se você tiver qualidade, nós vamos ver no leilão na prática, você consegue pagar pouco, investir menos e ter mais resultado. Basta você ter qualidade e criar campanhas avançadas, como eu vou mostrar na prática, do zero, aqui para vocês. E este leilão do Google, você paga somente quando alguém clicar e entrar dentro do seu site ou ligar para você. Esse custo por clique é muito viável e ele pode variar de acordo com o seu segmento. Porém, independente do seu segmento, se você aplicar todas essas dicas que eu vou mostrar aqui, você vai conseguir, de uma maneira mais assertiva, investir de forma correta e trazer mais clientes. Afinal, tudo que eu vou mostrar hoje é para você, pequeno negócio, média empresa, aplicar na prática. E a questão principal que nós temos que se preocupar, e eu vou falar muito sobre isso hoje, é sobre as palavras-chave. Porque se você só paga quando alguém clicar e interessar no seu anúncio, esses anúncios são acionados depois que alguém pesquisa no Google, né? Então, a escolha das palavras-chave nós vamos mostrar de uma forma bem detalhada, para que você possa escolher as palavras-chave certas e conseguir trazer o cliente que você precisa. Da mesma forma, os anúncios. Os anúncios, e existem novos anúncios responsivos para você que já anuncia no Google. Tem novas possibilidades de anúncios e extensões de anúncios que vão fazer você ter mais qualidade. E isso faz toda a diferença para o seu negócio. Então, esses anúncios locais, região, não adianta você simplesmente sair colocando no Google. Você precisa ser estratégico. Você precisa aparecer no local em que há maior probabilidade de gerar negócio para você. Eu vou mostrar direto da ferramenta, mas o grande foco que todos vocês, empresários, precisam de ter é conversão. Ou seja, alguém que entrar em contato pelo meu WhatsApp, formulário de contato, e-mail, ligação, seja qual for a ação, uma compra no e-commerce, né? Você precisa de gerar conversão. Quanto mais pessoas entrarem em contato com você, mais você vai vender. Por isso, passo a passo, na prática, sem muita teoria hoje, direto ao ponto, eu vou mostrar para vocês como você pode criar uma campanha no Google Ads do modo especialista e conseguir trazer novos clientes focado no resultado. Chegou a hora de praticar, pega o seu computador, notebook, para você que já anuncia no Google, acompanhe passo a passo, pois todas essas dicas vão fazer muita diferença para você. Vamos agora mostrar a ferramenta do Google Ads na prática, então nós vamos para o nosso Estrategicamente Falando. Roda a vinheta!
Então vamos agora aqui na prática para poder mostrar para vocês passo a passo como você pode criar uma campanha do zero e para você otimizar as suas campanhas que você que já anuncia do Google possui. Tudo com foco em resultado. Então aqui vamos pegar de exemplo, só para fazer um resumo de como é a questão do Google Ads, né? Nós vamos pegar um exemplo aqui para você entender como funciona estes anúncios. Então aqui eu vou pesquisar, por exemplo, psicólogo em São Paulo, e aqui nós temos os anúncios que aparecem em destaque nas 4 primeiras posições. Esses anúncios, eles fazem parte do Google Ads e que, após escolher essas palavras-chave, ele vai mostrar esses anúncios que a gente vai criar juntos hoje na prática e também você consegue aparecer entre os 4 primeiros aqui no topo do Google. Além disso, você também consegue aparecer aqui na parte inferior. Então, estes anúncios do Google Ads que fazem parte da rede de pesquisa, que são as campanhas mais assertivas para quem realmente precisa de resultado a curto prazo. São essas campanhas que eu vou mostrar e nós vamos criar com vocês. Agora, antes de eu mostrar as campanhas, eu vou direto ao ponto em um problema para quem já anuncia no Google e você vai avaliar para ver o que está acontecendo. Porque quando você escolhe palavras-chave, a gente já vai abrir essa parte na prática falando das palavras, quando você escolhe um termo de uma palavra-chave específica, você consegue aparecer para quem está buscando por aquela palavra-chave. Porém, quando você coloca, por exemplo, aqui vou pegar de exemplo um contador, quando você coloca a palavra-chave como contador ou contabilidade, o que as pessoas pesquisarem antes, no meio ou depois, vai aparecer o seu anúncio. Então, por exemplo, este contador aqui, de exemplo, ele tinha uma campanha que colocou a palavra-chave como contador, MEI, né? Porque ele é contador, ele abre MEI, imposto de renda, contabilidade. Porém, aí que entra uma grande dica para quem já anuncia no Google, para quem quer começar, anote. Por quê? Quando você escolhe palavras-chave no Google, você tem que escolher palavras-chave assertivas, ou seja, palavras-chave de quem realmente esteja interessado no seu produto ou no seu serviço. E aí, a primeira dica de hoje, para quem já estiver acompanhando na prática, eu vim aqui no menu do modo especialista. E um detalhe importante, deixa eu até voltar aqui para você que não reconhecer esta tela que eu estou mostrando agora, que já é do modo especialista, do modo avançado, para você que anuncia no Google AdWords Express, que são as campanhas mais simples do Google, porque aqui nesse modo Express, o Google faz tudo automático para você. Pegando um exemplo aqui de um advogado, que ele trabalha com um advogado tributário. Observe então, eu vou entrar na campanha do Express, que ele é bem simples, e clicando em detalhes, este modelo é mais básico, é mais simples, e o Google faz tudo automático para você. Então, por exemplo, ele é um advogado especialista em tributário. Porém, aqui você não consegue escolher as palavras-chave. Você não consegue ter o controle da sua campanha. Então, para você que anuncia neste modelo, e tem muitas pessoas que anunciam, aqui você tem um resumo de cliques, quanto gastou, investido. Porém, se você vir aqui embaixo em frase de pesquisa, ela vai mostrar exatamente o que as pessoas pesquisaram. Então, clicando aqui em gerenciar todas, você vai ver exatamente o que as pessoas pesquisaram no Google e encontraram você. Ele já até desativou algumas aqui, mas, por exemplo, imposto de renda, restituição, planejamento tributário. Essa pessoa teve 117 pesquisas por essa palavra. Ele trabalha com planejamento tributário. Mas no Google, você tem que ser assertivo. Ou seja, planejamento tributário é uma palavra-chave muito ampla. Porque a empresa pode até precisar de um advogado para fazer um planejamento tributário, compliance, imposto de renda, restituição. Pode até ser. Porém, no Google, você não pode escolher palavras-chave muito amplas, porque a partir do momento que você escolhe uma palavra-chave com planejamento tributário, o que as pessoas pesquisarem antes ou depois vai aparecer e quando você escolhe essa palavra, pode ser um estudante, pode ser alguém buscando informação e não buscando um advogado para fazer
planejamento tributário? Então, o Express, o Google faz tudo automático para você. E esse automático é muito amplo e aqui eu vou mostrar como você pode ser assertivo e ir direto ao ponto. Como você pode escolher as palavras-chave que irão trazer retorno para você. Mas, Matheus, se ele trabalha com planejamento tributário é uma palavra-chave boa. Não é, porque você tem que investir no Google com quem você tem certeza. Por exemplo, planejamento tributário pode ser um estudante. Agora, quem pesquisa advogado compliance, advogado planejamento tributário, não é alguém querendo pagar um profissional, no caso o advogado? Então, quanto mais específico você for, mais qualidade você vai ter e mais clientes que estão querendo pagar o seu serviço você vai ter. Então, aqui, esse modelo Express, ele é muito básico, faz tudo automático. Eu sugiro vocês migrarem para o especialista. Na verdade, não é migrar. Você que tem o Express, você pode clicar aqui, não vai aparecer porque nós já mudamos, criamos outras campanhas, mas aqui no canto superior direito tem mudar para modo especialista. Você vai ver e você pode voltar para esse modo especialista. Só que, antes de eu criar uma campanha do zero com vocês, eu quero mostrar para quem já anuncia no Google e para quem está querendo anunciar, como você pode fazer para ser mais assertivo com as palavras-chave. Porque as palavras-chave são o coração da sua estratégia. Sabe por quê? Porque aqui, como voltando, e aqui sim, eu estou no modelo do Google AdWords tradicional, que é o especialista, nós temos aqui as campanhas que eu vou criar do zero com vocês, mas eu quero ir direto ao ponto e clicar, e vocês que estão acompanhando já na prática, vai lá em palavra-chave. Em palavra-chave de pesquisa, nós temos aqui as palavras-chave que essa empresa escolheu para poder ganhar destaque no Google. Essas palavras-chave, elas são palavras que vão ser relacionadas ao produto ou serviço que você oferece. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque se você escolhe a palavra-chave como contador, imposto de renda, contabilidade, criar empresa como esse contador escolheu, você vai trazer palavras-chave muito amplas, de pessoas buscando muita informação e não querendo contratar a sua contabilidade. Então, você tem que escolher palavras-chave que são assertivas. E neste caso, quando você coloca uma única palavra-chave, por exemplo, o que as pessoas pesquisarem antes, no meio ou depois, vai aparecer o seu anúncio. Então, para você que já anuncia no Google, você vai clicar em termos de pesquisa aqui no menu lateral, porque no termos de pesquisa, você consegue ver exatamente o que as pessoas pesquisaram no Google e encontraram você. Ou seja, aqui mostra exatamente o que cada pessoa que pesquisou no Google, o que elas digitaram. E aí, nós vamos ter uma surpresa para você que já anuncia no Google. Veja bem, contador, dissídio contabilidade, aqui, panfletos de escritório para contabilidade, telefone central de atendimento do MEI. Isso são pessoas buscando informação e não querendo contratar o seu serviço. Empresas de consultoria digital, auditores de contabilidade, não é. Quais documentos necessários para regularizar uma empresa? Isso não são pessoas que vão contratar a contabilidade. Então aqui, no termo de pesquisa, você consegue analisar todo o seu histórico e você vai ver que você pode ter perdido dinheiro no Google. Na verdade, 98% das pessoas que investem no Google, todas, para não falar a maioria, para não falar todas, tem resultado, mas também de uma certa forma ou de outra deixa de ter mais resultado no Google. Para você que anuncia, às vezes liga gente ligando, buscando informação errada, buscando outras empresas, outras pessoas, e não é o que você trabalha, isso é porque a sua campanha está muito ampla e você, para começar, e a dica valiosa, você tem que analisar o seu termo de pesquisa. A importância do contador na crise. Isso é um estudante, é gente buscando informação. E aí, eu tenho que ter palavras-chave que são realmente assertivas. Baixar o contador da Dora, contador de não sei o quê, contador de história, apostila. Tudo isso é ruim.
e você não pode perder dinheiro com isso. Então, essas palavras-chave você vai avaliar em termos de pesquisa, mas você também tem como resolver isso, e aí você vai clicar logo acima no menu lateral em palavras-chave negativas. As palavras negativas, elas você consegue negativar o que não interessa para você. Apostila, emprego, vaga, currículo, modelo, foto, foi, fiz, onde. Nós fizemos um estudo e, no mínimo, dependendo do seu segmento, você vai ter de 2.000 até 12.000 palavras-chave negativas. Porque quanto mais negativas você tiver, mais assertivo você vai ser. Lembra do funil? Mais aquele cliente que está interessado no seu negócio você vai ter. Então você tem que ir direto ao ponto. E para poder começar, a primeira dica de hoje: acesse os termos de pesquisa, acesse as negativas e aqui, ó, você vai negativar. Porque quanto mais negativas você tiver, mais qualidade você vai ter a sua campanha, mais barato você vai pagar e mais do topo do Google você vai ficar. Então basta você vir aqui. Eita, saúde! Ó, nem tem como ser coronavírus porque eu já estou em casa já há 4 meses. Como pode, né? Mesmo agora a gente pode, né, ficar atento a tudo, mas a importância de se cuidar. Esse perigo eu não corro. Mas voltando aqui para os nossos slides. Bom, além disso, vindo aqui em palavras-chave negativas, você tem que clicar aqui em criar uma campanha. Dentro de negativas, você tem que vir aqui, selecionar a campanha que você quer. Aí você vai selecionar, você tem que colocar essas palavras-chave negativas para todas as campanhas. Quanto mais negativas, mais o seu bolso agradece. Então aqui você vai escrever emprego, empregos, por quê? A negativa, ela vai negativar aquela frase única, aquela palavra única que você está escolhendo. Então você não pode negar, não é que não pode, você não precisa de negativar a frase, por exemplo, emprego em contabilidade. Se você negativar a frase emprego em contabilidade, você vai negativar quem pesquisar exatamente aquela frase. Se você negativa emprego e empregos, por exemplo, vaga, vagas, currículo, você vai estar negativando aquela palavra. Então nunca mais você vai aparecer em quem estiver buscando emprego. Diferente se a pessoa pesquisar emprego, contabilidade, SP, como não tem um EM aí, não vai negativar. Então vem aqui em negativas, negativa o máximo de palavras-chave possíveis, que assim você vai direcionar melhor o seu investimento. Então basta você clicar em salvar, perfeito, aí eu tenho certeza que só com essa mudança você já vai ter muito mais assertividades. Afinal, pessoal, nós temos que investir de forma correta agora. Nós temos que ser assertivo. A pandemia nos fez mostrar que a gente precisa ser encontrado pelo cliente certo, no momento certo, na hora certa. Então, essas dicas de negativas de termo de pesquisa são fundamentais. Agora, para você escolher palavras-chave boas, vem aqui mais uma dica valiosa. E essa dica a maioria não aplica e fique atento. Por quê? Quando a gente coloca a palavra-chave, e aí vamos sair desse exemplo ruim aqui, que depois ele já criou campanhas novas. Vamos pegar um exemplo aqui na prática da palavra-chave, vamos voltar aqui, ó. Por quê? Quando você escolhe palavras-chave específicas, igual contador, contabilidade, é muito amplo. Agora, se você escolhe, por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui de caminhão que vende peças, para você que vende vários produtos. E eu vou falar sobre a estrutura já já. Mas vamos direto ao ponto aqui em palavra-chave. Quando você coloca peças para caminhão, ele vende peças para caminhão. É uma palavra-chave boa, não é? Ok, é uma palavra-chave boa. Agora, para você, quando você coloca peças para o caminhão, peças de caminhão, de uma forma ampla, ou seja, só coloca peças para caminhão, vamos pegar um exemplo aqui, o que as pessoas pesquisarem antes, no meio ou depois, vai aparecer. Então, se eu colocar aqui, ó, peças caminhão, não tem nada a ver, letra maiúscula, tá, pessoal? Pode ser minúscula, deixa eu corrigir aqui. Peças caminhão, atenção, sinônimo, erro de português, preposição, tudo isso o Google corrige e inclui automaticamente. Você não precisa colocar peças de caminhão,
peças do caminhão. Pode colocar peças caminhão, que o que as pessoas pesquisarem antes, no meio ou depois desses termos vai aparecer. Porém, a dica valiosa é: você não pode ter palavras-chave assim somente amplas. O que você tem que fazer? Você tem que utilizar as correspondências de palavra-chave para ser mais assertivo. Como, por exemplo, a primeira e que eu aconselho todo mundo ter nas suas palavras. Você tem que ter, pelo menos, usar a ampla modificada. Anotem, ampla modificada. Se eu não posso colocar peças caminhão, por que eu não posso? Porque o que as pessoas pesquisarem algo antes, do meio ou depois vai aparecer. Só que se eu não coloco a ampla modificada, que eu vou ensinar agora, o Google pode ignorar peças e pode aparecer para quem pesquisar caminhão, alguma outra coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu coloco o sinalzinho de mais peças, espaço, mais caminhão, o que as pessoas pesquisarem antes, no meio ou depois vai aparecer. Mas se eu coloco o maisinho aqui, o que quer dizer? Google, eu só quero aparecer se a pessoa pesquisar peças e caminhão no mesmo termo de palavra-chave. Então, pessoal, para você que anuncia no Google já, você só tem que ter palavras-chave, e eu aconselho para ser assertivo, usando a ampla modificada. Porque aí só vai aparecer o seu anúncio se tiver os dois termos. E não vai aparecer com caminhão de venda, por exemplo. Porque o maisinho obriga a ter as duas palavras-chave quando alguém pesquisar. Qual a melhor empresa de peças de caminhão? Vai aparecer. Mas só vai aparecer se tiver peças. Então, pessoal, acessório, para-choque, caminhão. Como ele só vende caminhão, se eu não coloco o maisinho, pode aparecer para-choque de carro. Então, a dica é: coloque as suas palavras-chave todas com o ampla modificada. Com o ampla modificada, você vai filtrar e vai deixar de aparecer em coisas ruins. Existem também outras estratégias que são mais avançadas, como, por exemplo, colocar entre aspas, tá? Entre aspas, o que significa? Correspondência de frase. Ou seja, só vai aparecer se a pessoa pesquisar exatamente aquele termo dentro da pesquisa. Porque no amplo modificada, eu não disse que pode ter coisa no meio, antes ou depois, mas tem que ter as duas palavras. Se eu coloco um exemplo aqui até de um cliente que precisou de usar esse tipo de correspondência. Ele vende lareira de madeira. Se eu coloco mais lareira, mais madeira, se a pessoa pesquisar madeira de lareira, vai aparecer madeira para lareira. Só que ele vende lareira de madeira. Então, quando eu coloco entre aspas, o que significa? O Google só vai mostrar o seu anúncio se tiver lareira de madeira juntos, sem nenhuma variação. Para madeira já mudaria tudo. Então, entre aspas e entre colchetes, que existe também, só aspas vai aparecer, tem que ter aquelas três termos, tudo que tiver dentro aqui, para-choque, caminhão. Entre aspas, só vai aparecer em quem pesquisar para-choque, caminhão. Se alguém pesquisar para-choque de caminhão, não vai aparecer. Por isso, eu sugiro vocês a colocarem somente a correspondência do maisinho, que seria ampla modificada, para poder não perder oportunidades. Depois, de forma mais avançada, você pode usar a correspondência de frase, que é entre aspas, e correspondência exata, que é exatamente aquele termo que as pessoas pesquisarem. Para não encher muita cabeça, porque hoje tem muita informação assertiva, foca na ampla modificada, que você vai ter muito mais resultado. Porque aqui, muitas empresas, quando eu digo muitas, 98%, perde dinheiro no Google. Tem resultado? Tem, mas deixa de ter mais retorno porque não faz os filtros necessários. E agora, na pandemia, você não pode perder dinheiro. Você tem que ser assertivo. Então, dentro desse processo, aqui nós temos as palavras-chave, que você tem que escolher sempre uma palavra-chave bem específica. Agora, eu quis mostrar isso para vocês, dessa campanha, para poder otimizar essas palavras-chave, mas eu vou também agora criar do zero uma campanha para vocês entenderem palavras-chave, anúncio, localização, configuração de lance, passo a passo, nós vamos na prática criar uma campanha para vocês.
Então, eu vou pegar aqui agora e depois nós vamos otimizar ainda para você que anuncia no Google. Nós vamos ver sobre índice de qualidade, informação de leilão. Tem muita novidade que nós vamos aplicar aqui para você não perder dinheiro no Google. E aqui, então, deixa eu voltar aqui, deixa eu achar a campanha. Deixa eu pegar aqui. Bom, aqui, então, vamos pegar aqui. Deixa eu entrar numa conta. Deixa eu abrir uma conta nova aqui para vocês. E para você que ainda não anuncia no Google, para você conseguir abrir uma conta, basta você pesquisar Google Ads, que você vai dar os seus primeiros passos, já muda para o modo especialista, pois isso vai fazer a diferença para vocês, tá? Agora, eu vou criar aqui do zero uma campanha para vocês, passo a passo, para você que já está no modo especialista, como você pode aplicar e conseguir, de forma imediata, aproveitar de todas essas estratégias do Google. Então aqui, no modo especialista, para a gente poder criar a nossa primeira campanha da rede de pesquisa, vocês vão clicar em campanhas no menu lateral. Lembrando para você que chegou agora, se você não está reconhecendo essa tela, é porque você utiliza o Google AdWords Express. Este modelo, ele é mais básico, automático, e eu sugiro você mudar para o modo especialista. Lembrando que todas essas dicas que eu vou mostrar na prática, elas só ficarão disponíveis para você por mais 24 horas. E no final, nós iremos liberar para vocês este link para você poder acompanhar, pois não tem outra alternativa. Você precisa utilizar o Google para poder ser encontrado hoje em tempos de crise, de pandemia, não tem jeito. Então aqui em campanhas, nós vamos clicar aqui no botão adicionar uma campanha. E nesta nova campanha, nós iremos criar uma campanha da rede de pesquisa. A rede de pesquisa é aquela campanha que eu mostrei no início, que são os anúncios que aparecem em destaque. Atenção para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, pois nós estamos trazendo diversas novidades, soluções do Google para você, empresário, para aplicar tudo isso para poder levar o seu negócio no topo das pesquisas do Google. Aqui, o Google de início, ele te dá algumas opções para você poder criar as suas campanhas. Para você que quer impulsionar vendas, leads, tráfego no site, mas como eu vou mostrar uma campanha avançada, eu vou mostrar aqui criar uma campanha sem meta. Porque esta meta, ela é uma forma de o Google ajudar você a escolher as configurações. Mas aqui nós vamos fazer de modo avançado, personalizado, então eu vou fazer sem meta. Nós vamos escolher as campanhas de rede de pesquisa. Atenção para você que está online, nós teremos aqui o nosso evento do Café com Ads, quarta-feira que vem. Todas as quartas nós temos esse evento que nós vamos mostrar sobre o remarketing. Sabe quando você entra num site e depois começa a te perseguir? Faz parte das campanhas de display. Fique atento, inscreva-se no nosso canal e nós teremos um treinamento exclusivo. Assim como nós teremos na próxima semana, inscreva-se no nosso canal para você saber a data exata sobre o Google Shopping, que é para você vender os seus produtos em destaque no Google. Além do YouTube, que nós já temos o dia e a data certa para o nosso próximo encontro. Aqui nós vamos falar sobre a rede de pesquisa. Então nós vamos selecionar a rede de pesquisa e vamos clicar aqui em continuar. Aqui, com essas opções das campanhas, a rede de pesquisa são os anúncios que aparecem em destaque e você já pode começar anunciando ela, porque é a campanha mais assertiva para quem precisa de resultados a curto prazo. Então aqui eu vou selecionar a rede de pesquisa, não tinha selecionado. Logo depois, nós vamos ter aqui selecionar visitas ao website. Você vai colocar o seu website. Vamos colocar aqui. Ok. Ligações telefônicas. Além do anúncio que nós vamos criar, o Google também te dá a possibilidade de aparecer o seu telefone abaixo do anúncio. Você já pode colocar aqui. Eu vou mostrar na parte das extensões também, que você depois, quem já anuncia no Google, pode colocar essas extensões. Aqui basta você colocar aqui Brasil, né? Vamos lá, Brasil, para poder o Google gerar, você colocar o seu telefone e às vezes a pessoa nem entra no seu site. Ela já vai direto no seu anúncio e já
e já consegue entrar em contato com você. Lembrando que o custo da chamada, se alguém ligar direto no seu telefone, também é o mesmo custo por clique de alguém entrar no seu site. Então vamos pôr aqui o telefone, pode ser fixo, pode ser celular, o que você achar melhor, você pode colocar, prontinho, você pode colocar inclusive os dois, depois você pode clicar em continuar. Assim a gente vai dar continuidade na criação da nossa campanha. Clicando em continuar, nós vamos ter que dar um nome para essa campanha, né? Vamos pegar um exemplo aqui de uma empresa que está vendendo a criação de um website, por exemplo, para quem deseja comprar sites. Opa, vamos lá. Beleza. Nome da campanha é o nome do seu objetivo, o nome do seu produto ou do seu serviço que você oferece. O maior erro de quem anuncia no Google é criar uma única campanha e misturar tudo lá dentro. Eu vou mostrar isso na prática para vocês. Então aqui eu vou criar um nome e eu vou até chamar de RP, que significa rede de pesquisa, porque como você tem que ter várias campanhas, quanto mais organizado for a sua estrutura, melhor. Então eu vou chamar de RP Websites, que é para poder criar uma campanha de pessoas que estão interessadas em comprar site, neste exemplo que eu vou mostrar para vocês. Tipo de rede é o tipo de campanha. Ele te dá a opção de manter aqui o botão rede de display, que é um outro tipo de campanha e que, para você, tem que fazer tudo separado. Então você precisa desmarcar e deixar somente marcado a rede de pesquisa. Incluir parceiros da rede de pesquisa do Google pode manter, que são sites parceiros, como o próprio Gmail, anúncios de texto que você também consegue aparecer no Google. A questão da localização, vocês podem clicar aqui em inserir em outro local, que aqui dentro nós temos aqui pesquisa avançada, dica assertiva, menos é mais. Não adianta você colocar, por exemplo, a questão da venda de website, pode ser vendida para o Brasil inteiro, mas quanto mais específico você for, melhor. Para você que é um negócio local, você pode vir aqui e escolher um raio, por exemplo. Vamos colocar aqui um raio de 10 quilômetros de quem estiver na Avenida Paulista, por exemplo. Um raio de 10 quilômetros. Então, quanto mais específico você for, para você que é o prestador de serviço, por exemplo, selecionar a região, 10 quilômetros da Avenida Paulista, por exemplo, selecionar a região que você quer, mais assertividade você vai ter, mais ágil vai ser o seu atendimento. Então você pode colocar 10 quilômetros da Avenida Paulista, mas eu também quero 10 quilômetros da parte de Moema, em São Paulo. Você pode selecionar os bairros por um raio e escolher até mais de um raio. Porque quanto mais específico você for, de acordo com onde está o seu público-alvo, de quem realmente tem chance de fechar com você, maior. Aí você pode escolher raios, ou, por exemplo, você pode colocar um local. Mas, Matheus, eu sou um e-commerce, eu vendo para o Brasil inteiro. Mas o frete é o mesmo para o interior? O poder de compra online é o mesmo no interior de Manaus, do Nordeste? Qual o frete fica mais barato? Se você é do Nordeste, vale a pena vender para o Sul? Onde está as suas maiores vendas? Porque, de acordo com o seu orçamento, que no Google você tem que ter uma verba, você tem que filtrar a sua localização de uma maneira muito mais assertiva. Porque quanto maior a chance, por exemplo, na parte de dentistas, clínica médica em geral, 5 quilômetros é o ideal, porque ninguém vai muito longe fazer uma consulta. Então, quanto mais específico você for, seja por local, ou por cidades, ou estados, mais resultado você vai ter. Então, eu posso colocar aqui o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, ou posso colocar a cidade. Na hora de escolher, pense, quanto mais restrito, melhor. Depois, você vai aumentando. Então, aqui você pode selecionar raios, cidades, basta clicar em salvar, que você pode aparecer e ganhar destaque. Agora, idiomas, você pode colocar aqui português e inglês, ou até mesmo todos os idiomas, porque o idioma depende do sistema operacional. Então, pode colocar, porque algumas pessoas têm notebook espanhol, inglês, vale a pena você colocar todos os idiomas, ou pelo menos aqui, os 3, espanhol, inglês e português, pois isso vai de acordo com o sistema operacional do cliente. Atenção, aqui em público-alvo, você não deve inserir nada na sua primeira campanha.
O público-alvo é uma outra estratégia e que você deve deixar em branco, porque aqui você consegue acessar públicos-alvos específicos, pessoas interessadas. É um segundo momento. Essa campanha que nós vamos fazer é focada em resultado e o público-alvo tem que fazer uma estratégia mais avançada para você poder selecionar. Senão você vai trazer um público muito amplo e não vai trazer pessoas querendo contratar o seu serviço. Nós temos um treinamento específico de público-alvo, fique atento, pois é uma outra estratégia e que neste caso aqui basta você pular e deixar em branco. Aqui nós temos o orçamento, ou seja, é o valor que você vai definir por dia, que é o valor máximo que o Google vai gastar. Então, por exemplo, se você coloca R$10 por dia, e para você que está começando é uma sugestão boa, você vai ter aí R$10 por dia durante o mês inteiro, ou segunda a sexta, você também pode definir a programação de anúncios de dia, horário. Mas, aqui, esse orçamento, você pode começar com pouco, e é o valor máximo que o Google vai gastar daquele dia. Pode ultrapassar um dia mais, outro dia ele te cobra menos, mas multiplicado pelo número de dias que você anuncia, por exemplo, 30 dias, é o máximo que você vai gastar é R$300, podendo ter uma pequena variação para cima. Mas esses R$10 por dia você vai distribuir para todas as campanhas. Você vai distribuir para todas as palavras que a gente vai escolher. Ou seja, é o valor máximo que você vai gastar nessa campanha que eu estou fazendo de exemplo de criação de website. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui a estratégia de lances. E atenção, aqui é o momento que prejudica muitas empresas. Para você que está anunciando, observe que o Google já deu para poder criar uma estratégia aqui de conversões. Eu falei sobre conversão, que é você saber direcionar o seu investimento para aquele cliente que realmente for gerar um contato para você. Só que, para você saber as conversões, você precisa de instalar os códigos da inteligência de dados que eu também falei. Só que a partir do momento em que você não instala os códigos e escolhe essa opção que o Google está sugerindo de conversões, pode prejudicar a sua campanha. Porque as conversões você precisa analisar para depois escolher essa estratégia. Para você que anuncia no Google, o Google vive mostrando CPA desejado, mude sua estratégia de lances para gerar mais conversão. Você só pode fazer isso quando você souber que você tenha os códigos instalados de conversão. É mais avançado e o Google mostra para você, te dá uma sugestão, porque o Google é uma inteligência, é um robô. E realmente, se você tiver instalado as conversões e tiver realmente configurado, você vai ter mais assertividade. Mas é algo avançado e você precisa ter resultados a curto prazo. Então você vai clicar aqui em conversão e vai mudar a estratégia para cliques. Mas o que é conversão? Ele irá dar preferência para as palavras-chave que geram maior conversão, pessoas que entram em contato com você, maior probabilidade de comprar ou fazer aquela ação. Mas como você ainda não tem configurado esses códigos, você tem que colocar a estratégia de maximizar cliques, ou seja, cliques. E aí muitas vezes você vai definir um valor máximo que você quer pagar por um clique. Aí entra cada segmento. Você tem que analisar e saber o mercado, mas o custo por clique pode variar. 50 centavos para e-commerce, 30 centavos, R$50 uma desentupidora, que é um segmento caro. Mas no geral, você pode, se você não conhece o custo por clique, existe a ferramenta que depois eu vou mostrar para vocês que você pode analisar, mas você pode, inclusive tem um link que eu falei sobre esse planejador, eu vou pedir o pessoal para mandar aqui na produção, para vocês acessarem e analisar o custo por clique e o leilão por cada segmento. Mas esse custo por clique, e aqui na configuração, é o valor máximo que você vai pagar por esse clique. Então, como aqui a gente já fez uma análise, o segmento de criação de websites é um pouco mais caro, porque tem muita concorrência, mas se você está em dúvida, coloque R$1, R$2, depende da sua cidade. Mas é o valor máximo que você vai pagar, e depois você pode ir aumentando de acordo com o leilão. Então aqui é o valor máximo, mas Matheus, eu vou pagar o custo por clique R$2? Sim, mas você tem que analisar o ROI, que é o retorno que está te dando, e eu vou explicar isso melhor.
porque o Google dá muito resultado. Tanto é que tem empresas que pagam 5, 10 reais o clique. Desentupidor em São Paulo chegou a 50 reais um clique. Mas, Matheus, um clique 50 reais? Sim, mas de 10 cliques, gastou 500. Se fechar um cliente, quem aqui nunca precisou de desentupidora sabe que é muito caro. Então, o importante é quanto você tem de lucro. E o Google sabe disso, e por isso a estratégia de leilão é baseada em concorrentes e também em toda uma questão de qualidade, que eu vou mostrar para você que anuncia no Google como melhora a sua qualidade também, ok? Aqui eu estou criando uma campanha do zero, você pode aplicar. Depois eu vou também mostrar como otimizar e melhorar suas campanhas. Agora, uma outra novidade para quem anuncia no Google: você também pode fazer extensões de anúncios. Ou seja, colocar, além do anúncio de texto que eu vou mostrar aqui para vocês, colocar telefone, como eu já coloquei, extensões de frase, extensões de URL de site link que vai direcionar para páginas específicas. É muita novidade. No anúncio, você vai ver depois. Hoje não dá tempo da gente fazer essas partes que demoram mais, porque eu quero mostrar a campanha para vocês irem direto ao ponto, mas fiquem atentos. Anote e pesquise sobre as extensões, que isso vai fazer a diferença para você. Então você vai clicar em salvar e continuar. Nós criamos agora a configuração da campanha. Porém, depois que a gente cria uma campanha, nós temos que criar os grupos de anúncios. Ou seja, os grupos de anúncios são os serviços que você oferece. Por exemplo, aqui, se a gente está vendendo um website, eu posso ter vários tipos de públicos-alvos, né? Por exemplo, depois que vocês criarem uma campanha, e eu vou mostrar na prática, você tem que criar um grupo de anúncio para cada público-alvo específico daquele serviço que você oferece. Ou produto. Por exemplo, se eu tenho aqui uma loja de roupas femininas, ou um calçados femininos, eu vou mostrar. Eu tenho uma campanha para feminino, uma campanha para masculino, uma campanha para infantil menino, outra campanha para infantil feminino. Só que dentro da campanha masculino, homem, eu vou ter um grupo para sapato social, outro grupo para tênis, outro grupo para chinelo, um grupo para cada subcategoria do seu serviço. Então, assistência técnica, um grupo para geladeira, fogão e um grupo para cada objetivo. Então, quanto mais organizado tiver a sua estrutura, que essa parte parece complicada, e é complicada, mas faz muita diferença na hora de você ter resultado, mais resultado você vai ter, mais qualidade você vai ter. Então aqui, por exemplo, ó, se eu vendo o site, eu vou criar um grupo para website, mas eu também posso criar um grupo para loja virtual, um grupo para site mobile, um grupo específico para cada serviço que a gente oferece. Então, quanto mais grupos organizadinho você tiver, mais qualidade você vai ter. Deixa eu pegar, antes de começar a parte na prática, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó, esse exemplo de calçado. Ele criou uma campanha de masculino, menino e meninas. Dentro da campanha de masculino, que foi a configuração que a gente acabou de fazer, eu tenho os grupos de anúncios que são os produtos para homens que ele vende. Então eu tenho um grupo de anúncio para tênis esporte, outro para bota, outro para chinelo, outro para, deixa eu ver aqui, casual, outro para mocassim. Por quê? Se eu estou buscando botas, eu vou ter palavras-chave de botas, e aí lembra aquele sinalzinho de mais? Aqui já está configurado. Eu vou ter palavras-chave de botas. Olha lá, bota, por exemplo, pessoal, tem que tomar muito cuidado com palavra-chave. Ele vende masculina, não vende? Mas bota masculina é muito ampla. Como assim, Matheus? Ele vende bota masculina, ele trabalha com a marca Pegada. Se eu tenho pessoas que buscam por bota masculina Pegada, já não é o produto que ele tem em estoque? Ah, Matheus, mas ele poderia gostar da bota Pegada. Mas não, ele não tem uma verba, e aqui ele colocou uma verba de R$5. R$5, eu quero aparecer para quem está buscando exatamente o produto. Então ele colocou duas palavras-chave, mas duas palavras-chave assertivas. Tanto é, ó, que o termo de pesquisa dele, vamos ver aqui como é que tá. Botas masculinas Pegada, bota Pegada masculina, bota coturno masculina Pegada.
São pessoas querendo comprar exatamente o produto que ele oferece. Então, ó, viu como é que é a diferença de um termo bom para um termo ruim? Bota de couro, pegada, forada com pele. O que as pessoas pesquisarem antes ou depois, apareceu. Mas ele foi assertivo. E aí, qual que é o segredo dessa estrutura? Que tem que ter um grupo para bota, outro para cada produto que ele oferece? Porque aqui, ó, no anúncio, e eu vou mostrar para vocês aqui, tem que ter um anúncio específico para a bota e falando da marca que ele possui. Então eu tenho um grupo para cada objetivo. Vamos voltar aqui, um grupo para bota, uma campanha masculina, grupo, botas, mocassins, sapatos, chinelos. Dentro do botas eu tenho um anúncio de botas, palavras de botas. Aí o anúncio eu vou mostrar para vocês na prática o que eu estou criando. Mas essa estrutura faz toda a diferença para você conseguir ter mais resultado no Google. Então, pessoal, quanto mais detalhado você for, mais qualidade você vai ter, mais no topo do Google você vai aparecer. Então, aqui, por exemplo, ó, para poder fechar essa questão do grupo, RP Menino, que é infantil. Quais produtos, quais categorias ele tem? Botas, chinelos, mocassins, sandálias. Porque se eu tiver mocassim, eu vou ter um anúncio de mocassim e palavra-chave de mocassim. Então, pessoal, essa parte aqui, se eu tenho um grupo de website, quais são as palavras-chave? Eu posso colocar criação de website? Eu posso colocar criar o website? Não, porque quem pesquisa criar o website pode querer criar por conta própria. E aí, pessoal, o que eu tenho que fazer? Mais criação, mais website. Criação é alguém querendo pagar. Criar é alguém querendo fazer por conta própria. Preço, aí ó, lembra do maisinho? Mais preço, por exemplo. Opa. Mais preço, mais... Opa, preço mais website. Website mais, por exemplo, empresa de website. Quanto mais específico a gente for nas nossas palavras-chave, mais qualidade você vai ter, mais barato você vai pagar, mais no topo do Google você vai ficar. Criação de site responsivo, porque as pessoas também escrevem site responsivo. Quanto mais específico, melhor. E aqui, por exemplo, eu poderia criar um outro grupo de anúncio. Quantas palavras-chave, Matheus? Não tem um limite de menos ou mais. Tem que ser assertivo. Aquele cliente tinha 2 palavras no grupo. Eu tenho clientes que têm 100 palavras, mas todas convertem. E aqui um novo grupo, por exemplo, loja virtual. Aí é diferente de loja virtual para site. Então, loja virtual. Palavras-chave. Mais criação, mais loja, mais virtual. Plataforma de e-commerce responsivo. Quanto maior a palavra-chave, mais assertivo você vai ser. Então, pessoal, use a criatividade, pense em como o cliente pensaria para poder ser encontrado e nunca coloque uma palavra-chave só. Sempre coloque, no mínimo 2 palavras. Quanto maior a cauda longa, mais resultado você vai ter. Aqui eu vou criar só um grupo de exemplo, mas a dica é, quanto mais grupos específicos você criar, mais resultado você vai ter. Assistência técnica, um grupo para assistência, outro para conserto, manutenção, de geladeira, fogão, defina tudo de forma bem específica. Então vamos fazer só um de exemplo, porque aqui nós temos pouco tempo para muita informação. Criamos aqui salvar e continuar. Agora vem mais uma dica valiosa para você que anuncia no Google, você precisa aplicar. O anúncio. O anúncio ele é composto de 3 títulos aqui no modelo tradicional e 2 descrições. Os títulos têm que conter exatamente o que as pessoas pesquisam. Então, eu vou fazer de exemplo aqui, vou pegar um exemplo pronto, porque aqui nós temos pouco tempo para muita informação, mas vamos pegar esse exemplo aqui que eu estava mostrando. Aqui, então, o que eu tenho que fazer? Criar 3 títulos e 2 descrições no anúncio de texto. Vamos pegar um exemplo aqui já pronto, para vocês entenderem, e depois vocês vão aplicar com passo a passo no seu anúncio, nas suas campanhas. Aqui no anúncio, eu tenho que colocar o título da URL
que para direcionar para a página do seu site. Como ele é um e-commerce, direcionou para a página específica onde tem botas femininos. Botinhas para meninos. Então aqui, ó, título 1. Ele vende, as pessoas pesquisam como galocha infantil e como os botinhas. Então o título 1, título 2 e título 3, você tem que colocar palavras-chave que vocês escolheram. Como por exemplo aqui, ó, galocha infantil, bota molequinho, que é a marca, foram as palavras-chave que a gente escolheu. Então aqui eu tenho que ter nos anúncios palavras específicas de igual a gente escolheu. Então o anúncio título 1, título 2, título 3, você não deve colocar o nome da sua empresa. Você tem que ter qualidade. E qualidade é repetir as palavras-chave que você escolheu. Então, título 1, título 2 e título 3, você tem que colocar o nome dos seus produtos, o nome dos seus serviços. No título 3, você pode até fazer uma chamada de ação, como por exemplo, agende uma consulta, estamos online, faça o seu orçamento. Quanto mais estratégia você fizer no seu anúncio, aliado a repetir as palavras que você escolheu, mais qualidade você vai ter, mais barato você vai pagar e mais no topo do Google você vai ficar. E aqui na descrição, sim, você pode colocar o nome da sua empresa, os diferenciais, frete, prazo de entrega, se você for prestador de serviço, informações. Aqui você coloca o nome da sua empresa e a sua credibilidade. Então, esse anúncio de texto, ele tem que ser estratégico e assertivo. E aqui, por exemplo, lembra do telefone? Já vai aparecer o telefone direto. Então, pessoal, esses anúncios precisam ser completos. Você tem que fazer um anúncio para cada produto ou serviço que você oferece. Então, essa é a dica do anúncio. Aqui eu peguei já um modelo pronto, até para a gente poder criar aqui. Vai estender um pouco mais e hoje nós temos aqui pouco tempo para poder explicar tudo para vocês na prática. Então aqui eu vou clicar em salvar e continuar. Ele não criou o anúncio, mas você já deve criar. Continuar a campanha. Prontinho. Já está criada a sua primeira campanha do modo avançado e bem específico. Agora, não se esqueça de colocar as negativas, não se esqueça de alimentar as informações de forma correta, pois isso faz toda a diferença na hora de você ter resultado. Ok, pessoal? Então, essa campanha na prática, você pode rever este vídeo e aplicar, porque eu tenho certeza que com essas dicas iniciais avançadas, você vai conseguir ter resultados a curto prazo. Agora, para você que já está rodando o anúncio e também, né, que você quer entender como funciona um pouco mais, vamos pegar de exemplo aqui para a gente poder otimizar as campanhas de uma forma mais assertiva. Deixa eu fechar aqui esses exemplos que eu já mostrei, senão acabam confundindo. Eu vou mostrar para vocês também um ponto importantíssimo e que você precisa tomar cuidado para poder ver como está o seu anúncio. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Outro exemplo aqui. Essa empresa, ela trabalha com limpeza de piso, sanitização de ambientes, tudo isso separado. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma campanha de limpeza de piso, definiu o orçamento barato, porque agora a limpeza de piso não está tão em alta devido à pandemia, mas ela colocou R$40 o orçamento diário para sanitização. Ou seja, essa que está em alta, né? Agora, uma campanha para cada objetivo. Só que, pessoal, para você que já anuncia no Google, eu vou mostrar agora 2 dicas quentes que você precisa se preocupar. Por quê? Eu não disse que tem que ter vários grupos, vários anúncios, palavras-chave assertivas, porque tudo isso faz diferença no seu índice de qualidade. Ou seja, o índice de qualidade é o resultado da sua campanha estar avançada, por exemplo, ou não. Então, por exemplo, aqui em palavra-chave, ele tem as palavras-chave conforme, né, a gente viu que é assertivo. Agora, vocês que anunciam no Google, vocês vão clicar aqui em colunas, modificar colunas, clicando aqui na lupinha, vocês vão escrever qualidade, vai aparecer índice de qualidade e vocês vão selecionar relevância do anúncio e experiência da página de destino e CTR esperada. Essas 4 colunas que você vai clicar em aplicar, isso
vai mostrar a qualidade da sua campanha. Não só a parte da estratégia que eu mostrei na prática, como, por exemplo, quanto maior a sua qualidade, mais barato você vai pagar e mais no topo do Google você vai ficar. Quando você colocar a coluna, tá vendo essas 4 colunas aqui, ó? Isso aqui são as colunas que eu acabei de mostrar e que você precisa tomar cuidado. Porque quem anuncia no Google precisa ter qualidade para poder pagar mais barato e se posicionar melhor. E adicionando essa coluna, você vai ver a sua nota. Tá vendo aqui, ó, 10/10, 10/10, 10/10, 10/10, 9/10? Fica a dica para você adicionar nas suas palavras, que vai ficar índice de qualidade 10. Isso significa o quê? Que a campanha está ótima, que você está tendo resultado. Relevância de anúncio, acima da média ou abaixo da média. Acima da média quer dizer que sua campanha está ótima, porque você tem vários anúncios. Porque quanto maior a sua nota, mais barato você paga e mais no topo do Google você fica. E aqui ainda tem experiência na página de destino, acima da média. Quer dizer que as suas palavras-chave estão boas, que aquela palavra aqui, quem entrar está gostando do que vê. E a CTR esperada, acima da média ou abaixo da média, é a proporção. O que é CTR? A taxa de pessoas que visualizam o seu anúncio e clicam. Então, por exemplo, aqui nessa palavra-chave, ele teve 257 cliques e 257 pessoas pesquisaram no Google e 41 clicaram. 15%, 16% gostou e clicou no anúncio. É uma taxa alta, por isso está com uma qualidade alta, porque é uma campanha avançada. A CTR boa, que é a porcentagem de pessoas que clicam após ver o seu anúncio, é acima de 5%. Então, fique atento, veja a sua nota, porque se você tem notas abaixo de 6, tem que melhorar. Porque quanto melhor a sua nota, mais barato você paga e mais no topo do Google você fica. Tanto é, pessoal, que além disso, quando você seleciona as palavras-chave aqui, essa nota vai fazer você pagar mais barato. Agora, selecionando as palavras e clicando em informações de leilão, você também consegue saber como está o mercado e a sua concorrência. Ou seja, tá vendo aqui esse cliente? Um abraço pessoal da Igitrato de Salvador. Ele tá mostrando todos os concorrentes dele e mostra aqui parcela de impressões. Ele está aparecendo 80% das vezes quando alguém pesquisa no Google. E 93%, ele aparece no topo. Ou seja, ele está com uma campanha avançada e com isso ele consegue investir pouco, ter mais resultado e se posicionar no topo das pesquisas do Google. Então, pessoal, para você que ainda não anuncia no Google, pode criar do zero, e para você que anuncia, você precisa analisar tudo isso que eu mostrei para poder conseguir ter mais sucesso e investir de forma assertiva. E todas essas dicas são avançadas? São sim. Porém, você precisa ter tudo pronto e aprender. Não é que você tem que aprender Google, marketing digital, você tem que aprender a parte teórica. Você tem que aprender essa parte estratégica. Porque essa parte estratégica que vai fazer você ter resultado. Porque você precisa ter conversão. Ou seja, a conversão é exatamente o resultado que você precisa ter para poder ter sucesso no Google e trazer clientes e investir de forma correta. Então, ufa! Essas foram as dicas na prática. Eu sei que tem muito mais. A gente trouxe o resumido para você ir direto ao ponto e focar no que vai te trazer resultado a curto prazo. É muita informação? É! Mas nós podemos ajudar você, já eu vou explicar para vocês. Por quê, pessoal? O foco é a conversão. O que é a conversão? Pessoas entrarem em contato com você. E hoje, deixa eu até mostrar um outro ponto rapidamente aqui. Existe um relatório de inteligência de dados. Vou pegar um exemplo aqui agora. Relatório de inteligência de dados. Que no final, você consegue saber, por exemplo, teve 3.000 cliques, desses 3.000 cliques, eu tive 139 pessoas entrando em contato, gastei R$900 só, 139 clientes potenciais, 115 veio do WhatsApp, 21 formulário. Você consegue saber quais palavras-chave estão te dando retorno, 24% de conversão, ou seja, de 100 pessoas, 24 entrou em contato. Essa aqui deu 8%, mas mesmo assim foram 34 pessoas. Com a inteligência de dados, você consegue saber exatamente
que está dando certo, quais dias da semana te trazem mais resultado, quais anúncios, tudo isso. Porque dessa forma você vai conseguir investir de forma correta e agora ter mais resultado. Esse aqui é um relatório de inteligência que eu, como cientista de dados, desenvolvi passo a passo para poder analisar e ter mais resultado, mas todos esses dados tem no Google Ads. Aqui eu desenvolvi de uma forma mais visual e que você que precisa, a gente pode te ajudar com isso. Porém, vamos voltar aqui agora sim para os nossos slides, porque o foco é resultado. E as conversões, você consegue investir de forma assertiva, ter uma nota maior, pagar mais barato e se posicionar no topo do Google. Então, pessoal, o foco é trazer o público-alvo certo para você conseguir criar as campanhas certas. E não só a rede de pesquisa, tem campanha de Gmail, tem campanha de remarketing, que eu vou explicar já já, mas todas essas campanhas fazem você focar no ROI, que é o quê? O retorno sobre a publicidade. Ou seja, quanto devo investir no Google? Se você investir R$300, se você tiver 25% de retorno de conversão, igual aquele cliente, vai ser 20 de R$300, 300 pessoas acessando o seu site. Se você tiver 10% de conversão, ele teve 25%, vão ser 30 pessoas interessadas. Se uma comprar o seu serviço, você vai ter já lucro. Então, por isso que o Google é muito bom. Por isso que tem muito anunciante e você tem que aparecer agora. Porque você investe e, de acordo com os resultados, você vai crescendo. Porque você pode investir pouco. Tem clientes que investem R$100, 1.000, 5.000, 20.000. Mas, de acordo com a sua estrutura, você vai crescendo para poder ter resultado. E para poder fechar as nossas dicas com chave de ouro, você vai ter, nós vamos falar também aqui da estratégia que mais dá resultado além da rede de pesquisa, que é o remarketing. Sabe quando você entra num site, depois vem aquela empresa, aquele produto ou serviço, começa a te perseguir? Pois é, isso não é coisa do destino. Quando você vê as empresas do YouTube, de novo, no seu Gmail, no seu banners, onde que você vai, aquela empresa começa a te perseguir, você não paga como empresa para poder perseguir aquele cliente potencial. Você só paga 5 a 10 centavos em quem clicar e entrar dentro do seu anúncio. Então, o remarketing é uma campanha que nós teremos no nosso Café com Ads. Inscreva-se no nosso canal para você poder entender melhor. Afinal, você não paga para poder aparecer. Você só paga se alguém clicar e entrar no seu anúncio. Essas foram as dicas do Google Ads para você conseguir aplicar tudo isso e conseguir ter mais resultado. Lembrando que nós temos amanhã o nosso treinamento no YouTube, que são estratégias incríveis para você também focar no resultado que você precisa. Agora, pessoal, tudo isso que eu mostrei para vocês, nós podemos ajudar vocês. Para você que não me conhece, meu nome é Matheus Botaro, eu sou estrategista especialista Google e há 10 anos desenvolvo estratégias para pequenos negócios e médias empresas que precisam utilizar o Google de uma maneira avançada, focada em resultado. Tudo isso que eu mostrei para vocês faz parte da experiência Google, que é um projeto para pequenas e médias empresas que precisa ter tudo pronto e, ao mesmo tempo, vocês aprenderem a utilizar o Google para poder conseguir ter mais resultado. A experiência Google são vários processos no qual eu vou, no primeiro ponto, criar a sua estratégia, e para quem estiver online, eu mesmo vou criar a estratégia, e quando eu digo criar a estratégia, é poder entender no Google as oportunidades do seu segmento. Ou seja, eu vou estudar, de acordo com o seu foco comercial, seja quantos produtos, serviços forem, todas as oportunidades do Google. Porque com 10 anos de Google e há 3 anos atuando como cientista de dados, eu já pude ter a oportunidade de atuar com mais de 800 segmentos diferentes. Então, nesse trabalho que eu vou mostrar para vocês agora, que é um trabalho pago, que a gente, como parceiro oficial do Google, pode fazer para você, pequeno negócio, nós vamos te entregar todas as campanhas do modo especialista, os códigos de inteligência de dados, conversão, tudo pronto. O seu segmento, eu vou te entregar as palavras-chave que eu já sei que funciona, a lista de negativas de 2.000 a 12.000, você já vai ter tudo pronto. Eu vou te entregar a campanha toda configurada, tudo funcionando, tudo pronto, para você não perder tempo e nem dinheiro no Google. Este aqui é o meu WhatsApp, já pode adicionando aí, porque eu vou te entregar as campanhas prontas, só que
Nesses 10 anos eu percebi que não adianta você ficar dependendo de agência, você ficar dependendo de terceiros. Com a experiência do Google, nós vamos fazer tudo para você, reformulado, criar do zero. Se você já anuncia, vamos reformular tudo. Mas nós vamos te envolver no processo. Porque você, como empresário, precisa saber o que está acontecendo. Mesmo que você não tenha que aprender a parte teórica, você não tem tempo. Mas você precisa saber como trazer clientes e entender a estratégia do Google. Não é entender a teoria. Porém, o treinamento da experiência Google, a gente não só vai fazer, vai te entregar pronto, como vai te envolver e vai te mostrar as principais palavras, grupos, campanhas, te entregar tudo pronto, mas vai envolver você, porque você entende do seu negócio. Eu e minha equipe entendemos da ferramenta, mas juntos nós vamos lançar de uma forma assertiva, focado no cliente que já vai contratar o seu serviço. Agora, depois que a gente entregar tudo pronto, ainda assim, você como empresário, e agora essa pandemia, você tem que aprender a estratégia do Google. Quando eu digo aprender, é que nós vamos te dar treinamentos de mentorias individuais após o lançamento da campanha durante um tempo, para você entender para onde você está investindo seu dinheiro e saber monitorar. Mesmo que você não queira aprender, você vai ter tudo pronto, vai deixar tudo rodando automático e conseguir ter resultados. E para você que quer aprender, nunca mais depender de terceiros. Então, todo esse processo, nós podemos ajudar vocês. E para você que está online e quer saber mais informações desse projeto que é pago, mas super viável para pequenos negócios, me chama agora no WhatsApp que nós vamos explicar melhor como é esse trabalho. Agora, só para vocês entenderem, quem não conhece a nossa empresa ainda, basta vocês pesquisarem Casa do Ads no Google, que aqui, ó, vocês vão ver a nossa empresa. Nós ficamos na Avenida Paulista e nós temos 10 anos de empresa, mas nós temos 0 reclamações, 0 justiça, e todos os comentários do nosso Google são positivos, falando de equipe, e inclusive de quem já teve oportunidade de trabalhar com agências, que nós não somos uma agência, nós somos um parceiro oficial do Google e focamos em resultado, para você poder ter tudo pronto e não ficar dependendo de ninguém, não ficar pagando mensalidade, nada disso, ir direto ao ponto. Tanto é que todos esses exemplos, tudo isso que eu mostrei aqui na prática para vocês, são clientes da Casa do Ads, que nós somos parceiro oficial do Google, e todos eles passaram por esse processo que nós entregamos tudo pronto para você não perder tempo, mas ensinamos vocês para vocês saberem exatamente como utilizar o Google de uma maneira mais avançada. Então, pessoal, aqui o que eu estou mostrando para vocês, como eu mostrei as avaliações, e aqui eu vou mostrar a nossa conta com mais de 3.000 clientes durante esses 10 anos como parceiro oficial do Google, a gente já atendeu. E como esse treinamento é feito para essa retomada da economia, observe esse gráfico azul aqui, o vermelho é de impressões, de quantas vezes os nossos clientes todos apareceram no Google, mas o azul é de número de cliques, ou seja, eles tiveram 23 milhões, ok? Mas tá vendo aqui esse gráfico crescente? Das duas aqui teve um boom de visualizações, mas o que importa é resultado. Esse número de cliques, até 2 anos atrás, veio crescendo de forma absurda. Foi quando a gente desenvolveu esse passo a passo para te entregar tudo pronto, você não depender de ninguém. Mas olha só, no último trimestre, segundo trimestre de 2020, abril, maio, junho, os clientes cresceram de 2 milhões de cliques, 1.800, 1.800.000, para mais de 30% em um mês, em tempo de pandemia. Ou seja, quando você entende o seu negócio e você aplica a experiência do Google Ads, é o que vai dar resultado. Então, pessoal, entre em contato comigo agora nesse meu WhatsApp pessoal, para poder agendar uma reunião para a gente poder te explicar como a experiência do Google pode ajudar você. Entre em contato nesse WhatsApp. Qualquer dúvida, estarei aqui agora à disposição para a gente poder explicar como é o caso do Ads, como eu mesmo, para quem estiver online, eu vou criar toda a estratégia e a campanha e depois a gente vai treinar você para você ter mais resultado no Google e para você que está começando conseguir entender como investir de forma mais assertiva. No mais, essas foram as dicas de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e possam aplicar todas as dicas para conseguir ter sucesso no Google.
Tudo isso vai ficar disponível para você que entrar em contato. Vai ficar disponível por mais 24 horas a gravação desse vídeo para poder vocês conseguirem ter os resultados e conseguir fazer essa retomada com sucesso. No mais, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Aguardo o contato dos interessados para a gente conversar melhor e explicar como é esse treinamento pago, mas que é super viável, para a gente poder conseguir ter sucesso no Google e crescer juntos em meio a essa crise. Para poder encerrar o nosso slide com chave de ouro, seja como for, seja encontrado. Não é mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. Muito obrigado, boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau.